No mundo atual, certa epidemia suicida se associa a naturais tribulações. São muitos os contaminados a serem atendidos pelo socorro. Olhem com cuidado, vejam com o coração. A receita de cada ação não deve partir da vontade dispersa, mas da consciência crística, que está disponível também no Espiritismo. O esclarecimento que nossos irmãos esperam para a recuperação da mente desequilibrada demanda trabalho. Este trabalho é preciso que se faça. Não é preciso aguardar um momento futuro. Já se faz tardia a necessidade de ação. Por exemplo, muitos pregam aquilo que julgam atender à propagação de suas correntes religiosas, sem se perceber que a maior divulgação, e aquela esperada por Deus, é a renovação da humanidade, é torná-la sadia, suportada pela moral do Cristo. Algumas palavras que da boca saem são fracas, pois muitas vezes não ecoam do coração. Ivone do Amaral Pereira. Mensagem recebida em 13 de agosto de 2015, pelo médium Alexandre Pereira, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Saudações a todos vocês que estão vendo esse vídeo de hoje, que é a nossa palestra pública do Seara Fraterna. Agradeço à Casa Espírita pela oportunidade que recebi de refletir com vocês. Espero que esse tema de hoje, Alegria que Cura, seja um tema que seja bastante oportuno para o coração de cada um de nós, meu, de cada um de vocês que estão assistindo. Que vocês possam ser beneficiados com essas experiências e com esses ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós a todo momento e que nós não devemos deixar de lado, devemos aproveitar intensamente todos os ensinamentos que nos são trazidos, principalmente nesse momento em que passamos, nesse momento em que vemos que existem irmãos que estão desistindo do dom mais precioso que nós temos, que é a vida. Pessoas que tiram a própria vida, pessoas que pensam nessa possibilidade, irmãos nossos que às vezes, mesmo com o seu corpo em atividade, se entregaram para a morte, porque estão em inatividades, estão cultivando dentro dos seus corações a tristeza. Então, que essa palestra possa ter assim um objetivo de despertar cada um de nós para a beleza que é a nossa vida, para a oportunidade que temos de estar agora a caminho da nossa felicidade, a caminho dos braços amorosos do Pai que nos aguarda, para que possamos aproveitar, que possamos chegar e usufruir daquele lugar que é nosso por natureza, porque Ele reservou esse lugar para nós. Alegria que cura. Eu procurei no dicionário o significado de alegria, né, que é um sentimento de grande contentamento, que geralmente se manifesta por sinais exteriores, né? A gente percebe quando a pessoa está alegre, mas também percebemos quando ela está triste. Normalmente, sim. E curar, recuperar a saúde, debelar a saúde, eliminar a doença. Bom, curar a saúde. A gente pode dizer que existe a saúde física e a saúde mental. Então eu trouxe um pouco de cada um para que a gente possa refletir inicialmente sobre isso. E para a saúde mental, para a manutenção da saúde mental ou para desenvolver uma saúde mental, eu trouxe algumas indicações do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que está na terceira parte, o capítulo 24. Pincei algumas recomendações que ele dá, mas eu já recomendo a vocês a leitura.
Eu passarei para vocês durante o nosso estudo algumas referências bibliográficas que seria muito bom que vocês pudessem, após a palestra, no momento oportuno, ler com mais cuidado e mais dedicação, porque nesse momento eu trago apenas alguns pontos principais e as conclusões que eu tirei com o auxílio da espiritualidade. Mas vocês podem tirar conclusões talvez muito mais valiosas pela experiência de cada um. Então já repito aqui o Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, terceira parte, capítulo 24. Claro, o que não impede de você de ler todo o restante, porque o livro ele é muito interessante e nos auxilia muito. Então ele fala da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Daí que eu tirei algumas orientações que ele dá que nos ajudam a termos a saúde mental, a desenvolvermos, mas acima de tudo, nos ajudam a gente a localizar dentro de nós a real felicidade, que vai se traduzir nessa alegria que vai nos curar. Primeiro ele fala de elevar o padrão dos nossos pensamentos. A gente tem um padrão que ele vai ficar na nossa faixa, ou a gente pode ter um padrão de pensamento que está num patamar superior à faixa com que nós vivemos, né? Então a gente começar a pensar nos assuntos mais elevados, naqueles que podem nos tirar desse nível em que nós estamos, das preocupações, das insatisfações, para ver o que tem acima disso aí, né? Então ele fala que a gente deve pensar na sabedoria, no dever, no sacrifício, porque o nosso ser vai se impregnando-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Tudo que a gente vê à nossa volta começou com o pensamento. Então, a partir da elevação dos padrões do pensamento, a gente começa a materializar e sentir os benefícios daquele pensamento elevado. Orientação, outra orientação. Vou passando algumas num ritmo um pouco mais acelerado, como eu falei para vocês no livro, está muito mais detalhado, para que vocês possam captar aí um pouco de cada uma delas. Cuidar do que fala. Fala que a gente deve evitar discussões ruidosas, as palavras sãs e as leituras frívolas. Cuidado com o que você fala, porque o que sai da boca é que está cheio o coração. Não foi o que o nosso Mestre Jesus falou? Observa o que você está falando, que você vai começar a compreender o seu mundo íntimo. Observe seus pensamentos, que você vai começar a perceber como é que você vive, o que é que você nutre dentro de você, quais são os seus desejos, as suas satisfações. Comece a observar. Primeiramente, observe sem julgamento, apenas com o objetivo de conhecer, de identificar o que tem dentro de você. Então, quando ele fala cuidado com o que você fala, evite discussões ruidosas. Ora, parece que estamos numa época em que as pessoas gostam de discutir, gostam de debater temas que estão fora da sua alçada de crescimento. Vamos conversar sobre a paciência? Vamos conversar das dificuldades de ser paciente, como desenvolver esforços para ser paciente? Isso vale uma boa discussão. Vamos conversar sobre a caridade, sobre a humildade, sobre a perseverança nos momentos difíceis? Essa é uma boa conversa. Agora, discutir sobre política, discutir sobre a vida alheia, isso não eleva o nosso padrão, não nos aproxima do Pai e, consequentemente, não nos traz a felicidade. Fazer a prece, a prece improvisada, ardente, que é o impulso da alma para Deus, para as potências infinitas. E a prece, ela tem muito poder, ela tem muita força. A prece, ela é o nosso primeiro SOS. Se você está sozinho em casa, se você está num momento sozinho na rua, ou num carro, ou acontece alguma coisa que você não tem a quem recorrer, nós temos a quem recorrer, ao Pai misericordioso e bondoso, por intermédio da prece. A prece é a transformadora. A prece nos salva a vida. A prece muda
o nosso padrão vibratório. A prece abre o nosso olhar para que a gente possa ver as coisas de uma maneira diferente e tem mais, ver saída numa situação que aparentemente não tem saída, porque tudo tem uma alternativa, tudo tem uma saída. E o influxo do alto vem e nos clareia por intermédio da prece. O altruísmo, outra recomendação do Leon Denis, para que a gente possa ter lucidez, ter saúde mental. Altruísmo. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. O altruísmo é o oposto do egoísmo. O egoísmo é essa chaga, essa ferida aberta, exposta, que nós já conhecemos muito bem. O altruísmo é exatamente a gente começar a olhar o outro, perceber as necessidades do outro, ver o quanto o outro ama ou quanto o outro precisa de ser amado. Isso é o altruísmo. Do altruísmo vão surgindo outras virtudes, a generosidade, o amor, até chegar no supremo da caridade, que é o amor em ação. Então, olha, leia um pouco mais sobre o altruísmo. Joana de Ângeles, naquele livro Plenitude, ela tem um capítulo que fala sobre o altruísmo, que é um capítulo divino. Segunda recomendação de leitura para vocês. Fiscalizar os pensamentos. Já falamos um pouco sobre isso, né? Mas ele fala aqui, ó, pensamos raramente por nós mesmos. Olha que coisa interessante. Refletimos 1000 pensamentos incoerentes no meio em que a gente vive. Então aquilo que eu estou pensando, será que não sou eu? Foi ideia que foi implantada pelo outro, que eu ouvi o outro falar e eu repito e nem reflito. Estou repetindo ou estou criando meus próprios pensamentos? Que ele diz que a gente raramente pensa por nós mesmos. Vamos ver aqui mais. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas desse grande reservatório de inspiração que traz consigo, mas que a maior parte ignora. Procure dentro de você a fonte de vida, de alegria, de ideias, de criatividade. Nós somos deuses em potencial. Jesus falou, tudo que eu faço podereis fazer e muito mais, porque nós temos o divino dentro de nós. Agora, precisamos buscar o divino para que ele se manifeste nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. Aí sim, não vamos precisar do pensamento do outro, repetir ideias, porque nós temos Deus dentro de nós a nos dar boas ideias para a nossa vida, alternativas para os nossos problemas aparentemente insolúveis. Vai nos dar orientação para que a gente possa sair da tristeza, do desânimo e da revolta. Observe seus pensamentos. Veja se esse pensamento é seu ou se você absorveu de outro. Se tiver que absorver o pensamento de outro, procure se guiar pelos pensamentos de Jesus. Como é que ele pensaria? Pergunte o que Jesus pensaria nesse momento. Procure bons exemplos de conduta. Entre as grandes almas é bom escolher uma como exemplo, a mais digna de nossa situação. De nossa admiração. E em todas as circunstâncias difíceis, em todos os casos que a vossa consciência oscila em que decisão a tomar, como é que aquela pessoa decidiria naquele momento? Na hora de uma dúvida, como é que Maria de Nazaré teria decidido? Como é que Bezerra de Menezes teria decidido nesse momento? O que Chico faria nesse momento? O que Eurípides Barçanufo faria nesse momento? O que Gandhi faria nesse momento? O que Madre Teresa de Calcutá faria nesse momento? O que Albert Schweitzer faria nesse momento? É isso que ele está dizendo. Não se fia pelos exemplos inferiores. Busque espíritos nobres que tiveram boas obras e pergunte o que será que ele faria nesse momento em que eu aqui estou. Vigiar os nossos atos. A fiscalização dos nossos pensamentos implica na fiscalização dos atos. Ora, se os atos são bons,
Ok. Mas se não for bom, a gente precisa melhorar. Precisa corrigir. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. A gente precisa se vigiar. Precisa ver quem somos. Já falamos sobre isso. Ter disciplina na comunhão com o alto. Meditamos no nosso ideal sonhado, aquele que sai dentro de nós, não aquele que a gente importou do outro, aquele nosso propósito de vida, o nosso planejamento espiritual que nós fizemos, felizes pela oportunidade de viver que nos foi dada, para que a gente possa se libertar das nossas mazelas que criamos equivocadamente em outras vidas e aí imploramos por essa vida. A gente implora por estar aqui. A gente pede dificuldades para que a gente possa vencer e se libertar, porque a gente no mundo espiritual vislumbra o que nos espera lá no nosso futuro. Então, a gente não mede esforços para vir à Terra e resgatar as nossas dívidas. Mas às vezes, quando chegamos aqui, perdemos essa disciplina com o que nós viemos fazer. Nos perdemos. Ficamos envolvidos com as questões do mundo. E aí que Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Porque o trabalho de Jesus, o trabalho na casa espírita, o trabalho no bem, o cuidar de um parente, de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, de um filho com dificuldades e com necessitadas, isso não sobrecarrega. Não é para sobrecarregar. O que sobrecarrega é quando nós colocamos o nosso foco e a nossa atenção especialmente nas coisas do mundo, porque não nos dá a compensação, não nos dá a sensação do dever cumprido, não nos traz para dentro de nós o crescimento do divino dentro de nós. A gente não sente isso com os prazeres da terra. Nos dão uma satisfação momentânea, concordo, mas passa. Agora o dever bem cumprido, esse nos preenche de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a disciplina com alto é isso, disciplina é meditar no meu propósito. Para um pouco durante o seu dia. Pare um pouco. O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou nessa circunstância que está se apresentando? O que eu posso fazer? Pergunte para o seu Deus interior, que ele vai te responder. Mas pare. Leon Denis fala que meditemos no nosso ideal sonhado todos os dias, a uma hora certa, preferencialmente pela manhã, quando tudo está sossegado e que a gente ainda está calminho, né? Nesse momento que ele diz assim, né, que o poeta chama de a hora divina, quando a natureza fresca e descansada acorda para as claridades do dia. Pare um pouco para pensar, desacelere, se aquieta, escute a sua voz interior. Isso é muito importante. Muitas pessoas estão perdidas porque não escutam. Você pode até dizer, Jorge, mas isso é difícil. Às vezes eu paro, minha cabeça fica a 1000 por hora e não dá. Dá sim. Exercício. Quando você vai aprender a dirigir, para quem sabe dirigir, você entra no carro, gira o volante e já sai? Não. Existe todo um cuidado. E é assim tudo que é novo. Se tiver que aprender a cozinhar, também. Não dá para chegar e já fazer um prato elaborado. Vamos com calma, mas persevere. Estabelecer relacionamentos construtivos. Olha quantas orientações boas tem lá no problema do ser, do destino e da dor. Por favor, vai lá e veja a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Você que de repente chegou atrasado aqui na palestra, depois volte e assista todo, porque essas orientações do Leon Denis, elas são assim valiosíssimas. Estabelecer relacionamentos construtivos.
O contato com pensamentos de escritores de gênio, com autores verdadeiramente grandes de todos os tempos e países, lendo, meditando suas obras, impregnando todo o nosso ser da substância de nossa alma. É necessário escolhermos com cuidado as nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quintessência. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. Então ele está falando aqui de leitura e eu já vou ampliar isso. Olha só, leituras edificantes. Não fica lendo jornal que espreme e sai sangue e suja a tua sala. Não faça isso. Notícias de fofoca. Isso o que agrega a você como espírito? Programas televisivos, filmes de terror, de matança, de violência. O que isso traz para você? Como é que você pode ter um pensamento elevado se você está enchendo a sua mente de lixo? Depois você vai ter que limpar esse lixo, porque lixo e luz não combinam. Então ele fala, lê, se tiver que ler um livro espírita, não leia para praticar assim, li livro dos espíritos, li evangelho. Não, calma. Leia e reflita. Pare para pensar sobre o que você leu. Se coloque naquele contexto daquela leitura e faça aquela pergunta. O que eu faria nessa situação em que nesse romance espírita essa pessoa agiu dessa forma? Porque quando a gente lê um romance espírita, principalmente, né, esses da Zilda Gama, ou algum desses casos que são riquíssimos da literatura de André Luiz, que ele vai contando pequenos casos ali, a gente fala, por que fulano tomou essa atitude? Será que eu tomaria? A gente deve se colocar no papel daquela pessoa e refletir. Então, leitura e reflexão. Meditação. O reino dos céus está dentro de vós. Já falamos sobre isso. A alma oculta profundezas onde o pensamento raras vezes desce, porque 1000 objetos externos ocupam-na incessantemente. A gente está tão envolvido no mundo exterior que esquecemos de olhar para a luz que tem dentro de nós. Aí ele fala que sua superfície, como a do mar, é muitas vezes agitada, mas por baixo se estendem regiões inacessíveis às tempestades. Deus. Regiões inacessíveis à tempestade dentro de nós. É o Pai. Aí dormem as potências ocultas que esperam nosso chamamento para emergirem e aparecerem. A luz está dentro de nós. Quando a gente quer acabar com a vida, a gente quer matar essa luz. Mas a luz, ela é para brilhar. Jesus fala, não se acende uma lâmpada e coloca embaixo da mesa. Coloque em cima para poder iluminar. Brilha a vossa luz. Brilha a vossa... Você está dizendo brilha a vossa luz? É porque nós somos luz. Em potencial. Então por que eu vou buscar as trevas? E uma coisa importante para a gente ter consciência e finalizar essa parte aqui do Leon Denis, que eu fiz assim um estudo muito rápido, apenas para fazer uma provocação e vocês ficarem com vontade de ler com calma e conversar com seus familiares, com seus parentes, com seus amigos sobre esse capítulo. Ter consciência de que somos espíritos. Em todas as relações, em todas as nossas relações com os nossos semelhantes, é preciso que a gente se lembre disso. Os homens são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala da evolução, pela qual todos subimos. Todos subimos na escala da evolução. Estamos dispersos. Continuando. Nada devemos exigir. Nada devemos esperar deles. Olha que coisa difícil, né? Não exigir nada do outro, não esperar nada do outro que não esteja em relação com seu grau de adiantamento. Ou seja, eu espero de mim. Para o outro, eu apenas ofereço. Eu apenas oferto. Se eu quiser que o outro atenda às minhas expectativas, eu vou sofrer muito. Porque as expectativas são minhas. São ideias criadas
pelo meu desejo, pela minha história. O outro tem a sua história. Francisco de Assis falou: "Ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, amar que ser amado, compreender que ser compreendido, pois é dano que se recebe." Então vamos começar a exercitar o não ter expectativa com relação ao outro e lembrar do Francisco, que prefere dar do que receber. E Jesus, o que ele falou? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Olha só quanto ensinamento. Por que a gente ainda está resistente a captar, a incorporar em nós esses ensinamentos, que são ensinamentos que nos trazem a felicidade, que se traduz na nossa alegria. Então falamos aqui um pouco do que vai nos ajudar para a nossa saúde mental. Lógico que a saúde mental, ela muda totalmente a nossa perspectiva de vida. Uma pessoa com saúde mental, ela vê a vida de uma forma diferente do que aquela que está sem saúde mental. A criatura que está esperançosa, que está animada, que está otimista, ela vê um fato de uma cor. O pessimista, o reclamão, o queixoso, ele vai ver aquele mesmo fato de uma outra cor. Então observa, a vida, ela é uma só. Nós, dependendo do nosso estado de ânimo, é que nós vamos dar a cor necessária, dar a vida necessária para aquele fato. É simples assim. Aí agora eu busquei lá no livro Evolução em Dois Mundos, lá no último capítulo, bem no final, o último do último, que fala da invasão microbiana. Micróbios são bactérias, vírus, né? Vírus, a gente está ouvindo muito essa palavra ultimamente, né? Que são as causas. Então ele fala aqui das causas da doença. Então ele, no primeiro parágrafo, ele fala assim: excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene comum, então, uma das razões para a doença física. Falamos da doença mental, agora estamos falando da saúde física e mental. Da saúde e da doença física. Higiene, falta de higiene, causa doenças. Então, excetuado esse fato, as depressões criadas em nós e por nós, olha que legal. Então, quem cria a doença somos nós e por nós. Não é o outro que me adoeceu, não. Eu peguei isso do outro. Pegou do outro porque você cultivou dentro de você, né? Nos domínios do abuso de nossas forças, então já está falando aqui, ó, causas de doença, abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição do desequilíbrio, ou seja, a gente abusa nossas forças, se desequilibrando o nosso corpo físico, né? A gente adultera as trocas vitais. A gente tem aquelas trocas vitais do nosso corpo, mas a gente se rende ao desequilíbrio. Seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros. Olha só, causas: higiene, desequilíbrio. Desequilíbrio alimentar, desequilíbrio de ingestão de bebidas, desequilíbrio de temperamentos, desequilíbrio emocional. Falamos da saúde mental primeiro. Se a gente não cultivar aquilo ali, a gente entra no desequilíbrio aqui, que vai chegar na doença física. As doenças físicas, elas se manifestam no corpo energético. Você observa que hoje tem tantos terapeutas energéticos trabalhando, a gente tem a terapia energética no espiritismo, que é o passe, que trabalha no campo energético antes de chegar ao corpo. Muitas vezes que a gente nem sabe que tem alguma coisa para se manifestar, mas que foi criada por nós, tá? Isso é importante que ele fala aqui. Então ele fala que esses desequilíbrios que a gente fala. Agora, quando a gente causa prejuízo ao outro, olha só, pasmem, também a gente gera doença. Aquilo que eu desequilibro no outro, eu desequilibro em mim.
plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem um veículo de expressão determinados campos de ruptura, um buraco na harmonia celular. Então, todos esses comportamentos que eu falei agora, eles deixam a gente fragilizado, eles criam buracos e nesses buracos entram a invasão microbiana, entram os vírus e as bactérias. Para resumir, isso aqui, né? Então é importante. No Evangelho, capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, eu também tirei naquela parte do subitem cólera, que fala o seguinte: se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Quer dizer, se a gente soubesse que esses acessos de cólera, de ira, de revolta, de gritaria, de briga, de confusão, de destempero emocional, ou às vezes a cólera não manifestada, que a gente segura e fica aquele bloco energético contaminando todo o nosso corpo. Ele fala assim, altera a saúde e compromete até a vida. Então, se eu sou daquelas pessoas que se me irritam facilmente, eu estou me matando aos poucos, né? Então, os espíritos, eles dão essa profilaxia para evitar e se curar doença, né? Mas tem muitas doenças nesse mundo, né? Tem muitas pessoas que são doentes. A gente poderia viver com muito mais saúde se a gente pudesse obedecer essas orientações que são dadas por esses espíritos, por Leon Denis, inspirado logicamente, né, pela sua sabedoria, pela literatura de André Luiz, por Jesus nos falando sobre saúde, né? Mas por que a gente, então, existem as doenças? Bom, existem umas causas do passado. A gente sabe que nós somos um só, nós somos uma individualidade. E essa individualidade transita pelo espaço, pelo tempo e por corpos diferentes. Mas a individualidade, ela traz a sua história. Porque é essa individualidade que vai chegar aos braços amorosos do Pai. Como diz Jesus lá no Cristo Consolador. Como diz Jesus no livro Boa Nova, no capítulo chamado Bom Ânimo, do apóstolo Bartolomeu, que é uma referência também que eu dou para vocês, que Jesus fala por que nós devemos ter alegria e bom ânimo, né? Livro Boa Nova, de Humberto de Campos, capítulo 8. Por favor, também é uma referência para vocês. Vocês estão cheios de deveres de casa. É importante que façam para poder cultivar essa alegria tão necessária nos dias de hoje, que passamos por transições, passamos por provas, passamos por notícias difíceis. Mas voltando, nós trazemos como individualidade o nosso histórico. E no nosso histórico de equívocos, nós precisamos nos retificar. Ora, Jesus também fala, lá no livro Boa Nova, para Maria Madalena, que o amor cobre uma multidão de pecados. Nós podemos optar pelo amor, simplesmente. Vamos amar e cada vez mais, que quanto mais a gente ama, menos a gente sofre. Mas às vezes optamos pelo egoísmo, deixamos o altruísmo de lado e vamos pelo egoísmo. Isso então vai trazendo esses sofrimentos. Para quê? Castigo? Não, para a gente despertar, para a gente acordar de que precisamos endireitar as nossas veredas, como diz Paulo de Tarso. Precisamos ajustar o nosso caminho para continuar na trajetória ao encontro dos braços amorosos de Deus que nos aguarda. Ele nos espera o nosso tempo, mas nós é que retardamos o tempo de chegar até ele, né? Então existem essas doenças por conta de coisas do passado. Eu posso minimizar, a gente tem vários casos a respeito disso, né? Até do próprio Saturnino, aquele que era para perder um braço porque ele fez maldades na outra vida e perdeu apenas o dedo mindinho porque era uma pessoa boa. Tem um livro que ele era um trabalhador, uma pessoa que não media esforços para atender o próximo. Tem no livro Nas Fronteiras da Loucura, que passa durante o carnaval,
um caso rogativo e socorro, que a menina ia ser estuprada ali durante o carnaval e ela consegue sintonizar com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e ela é atendida. Ela tinha dívidas na área da sexualidade, mas precisou apenas passar pelo susto, porque ela era uma espiritista convicta, trabalhadora e estava sintonizada na prece. É assim que funciona. Não estamos condenados ao mal. Então, se as coisas aparecem, é porque a gente precisa se ajustar e se endireitar. Mas a doutrina espírita nos traz a profilaxia, ou seja, a prevenção, para que a gente não precise passar pela doença e pela dor na intensidade. Mas nós, a questão toda é que, às vezes, nós trazemos as nossas questões do passado e acrescentamos com a nossa indisciplina, com a nossa imprevidência nessa vida. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições. Tem as causas anteriores, que eu falei de outras vidas, e tem essas que nós causamos aflições simplesmente porque nessa vida nós fomos desorganizados e imprevidentes. Mas por que então precisamos cuidar de nossa saúde? Para que ter saúde mental e saúde física? Fui lá no Livro dos Espíritos, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta dos espíritos. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, a gente vai chegar à perfeição, vamos chegar à felicidade. Não precisamos dessa vida física, precisamos passar por essas provas, precisamos das nossas expiações, porque já falamos sobre isso agora, né? Precisamos reparar os nossos erros, mas precisamos também contribuir na criação, fazer a nossa parte. O que você deixou? Quando você desencarnar, você olhar para trás, qual foi o seu legado? O que você deixou para a humanidade? Não estou falando de herança física, um carro, uma casa, uma roupa, uma joia. Não. Qual o seu legado para a humanidade? Qual a sua contribuição? Qual foi o seu? É para isso que nós estamos aqui. Então precisamos ter saúde. Precisamos ter saúde, mas não só ter saúde. Precisamos ter saúde com alegria. Porque a nossa destinação é a felicidade. A nossa felicidade, essa alegria, quando fala que é alegria que cura, não é alegria falsa, não é alegria de fora para dentro, não é o gargalhar. Não. É aquela alegria de dentro para fora, é a manifestação do divino. A manifestação de Deus. Quando eu escuto Deus dentro de mim, quando eu sigo a lei de Deus, essa alegria que cura. É essa alegria que vai fazer com que a gente ganhe forças, coragem. Né? Então, quando a gente segue a lei de Deus, na questão 614 do Livro dos Espíritos fala, né, que a lei natural é a lei de Deus e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, a alegria que cura é você seguir a lei de Deus. A lei de Deus, que é o amor em essência, é a tecnologia mais poderosa que existe e que cura tudo. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. E Jesus ainda fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu disse, mas como? Como ser feliz diante de tanta dor? Aí Jesus fala, felizes os que estão chorando agora. Você chora agora, mas você vai ter o consolo, você vai ter o conforto, porque o Pai está a todo tempo te acolhendo e está te esperando. Serão consolados. Não serão no futuro, não. Se você sofrer com resignação, o consolo é imediato. É imediato. A revolta é um peso que a gente coloca na nossa dor. A fé, a coragem e a esperança faz com que a nossa dor seja mais leve. E a prática da caridade, se possível na hora da dor, pronto, reduz bastante o peso
do nosso sofrimento. Ele fala: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. A gente tem notícia de tanta violência, tanta dor, tanto ultraje, corrupção, adultérios, de uma forma geral. Não falo de adultério de casal, mas de adulteração. E a gente precisa ser brando nesse momento, porque na terra boa, no mundo de regeneração, serão os brandos que irão entrar, serão os mansos, serão os pacíficos. Então, se eu estiver na mesma faixa dos violentos, eu vou para onde eles irão. Se eu sair dessa faixa do violento para a faixa da mansuetude, aí eu tenho acesso a esse mundo melhor. Então, será que a alegria ela pode realmente nos curar? Será? Diante disso tudo que a gente falou, eu separei um material muito grande, por isso que eu até falei um pouquinho mais rápido, né? Nessa palestra de hoje, que eu queria finalizar com um caso, né? Já estamos aqui caminhando para o final da nossa reunião de hoje, para falar sobre Jerônimo Mendonça, que certamente muitos de vocês já ouviram falar, né? É um mineiro, né? Que é um médium, Jerônimo Mendonça. Ele desencarnou em 1989. Ele foi um exemplo de superação de limites, tá? Vou destacar aqui, eu vou pegar aqui alguns fatos aqui da leitura para poder ser bem fiel. Ele ficou totalmente paralítico, ele tinha mais de 30 anos sem mover nem o pescoço e cego há mais de 20 anos, com artrite reumatoide, que lhe dava dores terríveis no peito e em todo o corpo. Então, olha só, cego, tetraplégico, com dores no corpo, e ele era levado por mãos amigas pelo Brasil afora para proferir palestras espíritas. Ele fundou centros espíritas, fundou creche, fazia várias palestras. Foi tão grande o seu exemplo, olha, quando eu falei de legado, olha o legado de Jerônimo Mendonça, desencarnou em 89 e estamos falando dele agora. Foi tão grande seu exemplo que foi apelidado o gigante deitado pelos amigos e pela imprensa. Então teve uma época, em 1960, que ele ainda enxergava e que Jerônimo quase que desencarnou. Uma hemorragia acentuada, né, pelas vias urinárias o acometeu. E ele estava internado no hospital lá de Ituiutaba, quando o médico, né, chamou os companheiros espíritas que estavam com ele, né, e disse: olha, esse caso não tem solução. A hemorragia não cedia, né, ou seja, a perda de sangue, e ele ia desencarnar. E aí eles falaram: mas doutor, será que a gente pode levar ele até Uberaba para desperdício do Chico? Porque ele era muito amigo do Chico, né? Aí o médico falou: olha, só se for de avião, de carro ele morre no meio do caminho. Aí um de seus amigos tinha um avião e levou então ele para Uberaba. O lençol que cobria o Jerônimo era branco, mas quando chegaram a Uberaba estava vermelho, tinto de sangue. Aí eles chegaram lá à comunhão espírita, né, onde Chico trabalhava, e naquela hora ele não estava. Ele estava participando de um trabalho de peregrinação, visita fraterna, levando pão e evangelho aos pobres e aos doentes. Então, ao Chico retornar, vendo o velho amigo vermelho de sangue, disse para o Chico: olha só quem está nos visitando, Jerônimo, está parecendo uma rosa vermelha. Vamos todos dar um beijo nessa rosa, mas com muito cuidado para ela não despetalar. E um a um, os companheiros passavam e lhe davam um suave beijo no rosto ali do Jerônimo. Ele sentia a vibração da energia fluídica que recebia em cada beijo. Isso aqui, só esse caso já daria uma outra palestra, né? Vocês sabem. Finalmente, Chico deu-lhe um beijo, colocando a mão no seu abdômen, permanecendo assim por alguns minutos, ao passe. Olha a troca energética. Era a sensação de um choque de alta voltagem saindo da mão de Chico que Jerônimo percebeu. A hemorragia parou. Ele que fraco, tinha ido ali para se despedir do Chico, para poder desencarnar, porque ele já estava muito mal, acabou fazendo a palestra daquele dia a pedido do Chico. E aí o Chico veio dar a explicação para ele. Você sabe por que dessa hemorragia, Jerônimo? Ele: não, Chico, não sei. Foi porque você aceitou o coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, coitadinho do Jerônimo.
Ah, coitado do Jerônimo. E de tanto ouvir, ele aceitou isso. E você desenvolveu a autopiedade. Começou a ter dó de você mesmo. E isso gerou um processo destrutivo. Seu pensamento negativo fluidicamente interferiu no corpo físico, gerando a lesão. Ouviram isso bem? Chico falando para ele, olha, você aceitou o coitadinho, assumiu o papel de vítima, ficou com um pensamento negativo que fluidificamente interferiu no seu corpo físico e gerou a lesão. Doravante, Jerônimo, vença o coitadinho, tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque para que os outros não sintam piedade de você. Jerônimo seguiu o conselho. A partir de então, após as palestras, ele cantava e contava histórias hilariantes sobre as suas dificuldades. A maioria das pessoas esquecia nesses momentos que ele era cego e paralítico. Tornava-se igual aos sadios. Sobreviveu quase 30 anos após a hemorragia fatal. Venceu o coitadinho. Então que essa história seja um exemplo para os momentos difíceis da gente, que a gente tenha ânimo, vencendo aquela nossa tendência natural de autopiedade, de vítima. Seja qual for o momento, meus amigos, transcenda ele. Não se entregue, porque Deus não nos coloca aqui nessa vida para nos derrubar, mas para que a gente levante, para que a gente vença e observe quanto de força nós temos para vencer. Não desista nunca da vida, porque é o nosso bem mais precioso e a vida não acaba. Quando a gente desiste da vida, a gente simplesmente mata o nosso corpo. A essência continua, só que potencializada por um sofrimento muito grande, pela essa infração à lei divina, de tirar a vida do outro, tirar a nossa vida, tirar a vida de um animal, tirar a vida de um ser, qualquer que seja, é muito ruim. Então observe-se. Se você começar a se sentir, eu estou uma vítima, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um pobre coitado, ninguém me dá... Cuidado. Liga a luz laranja. É assim que fala, tem o amarelo, laranja e vermelho. Liga logo a laranja, pula o amarelo. E muda. Porque quem muda o nosso estado de humor somos nós. Ninguém muda nosso humor. Não é um bolo de chocolate, não é um presente. O que muda nosso humor somos nós. Claro que às vezes um estímulo externo nos dá força, mas a manutenção do bom humor, ela é feita por nós, minuto a minuto. E que, meus amigos, que possamos ter essa alegria para nos curar de nós mesmos. E essa alegria, a fonte dela é da felicidade que nós conseguimos ao seguir a lei de Deus. Muita paz para todos nós, que vocês possam olhar essas referências bibliográficas e continuar essa reflexão. A casa agradeça a oportunidade e que Deus nos abençoe.